Dias. Vereadora, muito bom dia. Obrigado pela sua participação nesta manhã no Jornal Rádio Vale. Um bom dia a todos, bom dia à rádio, agradecer, dar um bom dia também aos ouvintes e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vereadora, a senhora trouxe informações dentro das sessões do Legislativo em relação a uma denúncia quanto à questão de doações de terra. Que denúncia que é essa? Na verdade, assim, eu não gostaria até nem de falar em doações, né? Em virtude de ter feito lá uma rua e colocado o nome, e a gente que conhece o bairro, antes conhecia essa rua, fui fazer visita. No bairro Areias? No bairro Areias. E me deparei lá com duas ruas, uma está ainda sem denominação, e uma outra que foi um projeto aprovado por nós na Câmara, onde o vereador Dinho é quem colocou o nome da rua. E a partir dali eu achei estranho a situação, até porque ela acompanhava, essa rua acompanha um loteamento do seu Ayrton Fernandes, né, que fica em frente a esse pedaço de terra do qual eu estou falando. E fui no cadastro imobiliário, hoje a gente tem acesso aí no Geomais, e comecei a ver as casinhas que estavam ali e busquei saber de quem eram os donos daquela terra. Né? E no cadastro imobiliário me chamou a atenção porque 3 lotes, 3 áreas estavam no nome do seu Ayrton. Busquei as escrituras, né, e me deparei que ali realmente são áreas da União. Né? Então fica aqui, e a gente buscou a tentativa de que ele fosse à Câmara explicar, e ele chegou na Câmara, né, até me senti satisfeita de que ele prontamente, né, já esteve lá conosco, mas ele chega na Câmara com um documento que não se diz, e não é um documento que se refere à área do qual eu estou falando, à área do qual eu levantei a suspeita, né, de estar no nome dele. Então, ainda fica em aberto, a gente gostaria, eu penso que a população de Tijucas merece essa explicação, tem que ter essa explicação, né, por que essas áreas que são destinadas a famílias carentes, né, a doações, ou a um parque industrial, né, que hoje a gente já sabe, e Tijucas vive o problema do Jardim Progresso, que precisa ser urbanizado, precisa ser organizado, é uma das pautas que os vereadores têm que dar as mãos e batalhar, né, em relação à organização do Jardim Progresso. O patrimônio da União está disposto, né, a estar aqui e organizar essa situação. Eu estive lá, inclusive, já oficializei a denúncia no patrimônio, já oficializei também junto ao MPF, ao Ministério Público Federal, né, porque precisa. Nós não precisamos, assim, nós não temos mais condições também de estar convivendo com essa situação de invasão em Tijucas e a insegurança que está sendo causada. E dói quando a gente conversa com esses responsáveis da União, com a doutora Isolda, com a doutora Tereza, saber que existe dinheiro destinado, né, à organização e à urbanização do Jardim Progresso, de nós estarmos ali com o parque industrial, de termos áreas construídas da prefeitura, e não é apresentado nenhum projeto. Então, assim, hoje não se tem essa questão como prioridade. E me dói mais ainda, né, e não quero acreditar, que esses pedaços de terras que foram cedidos da União para o município, com o intuito de organização social, sejam e estão sendo, né, usados para fazer a política partidária, né, ou compra de votos. Vocês solicitaram uma resposta devido à aquisição desses terrenos, vamos citar assim. Qual foi o entendimento dos vereadores da resposta, então, do citado, o atual vice-prefeito Ayrton Fernandes, durante a sessão da Câmara? Ainda estamos esperando a resposta. Né? A vereadora Lealda ainda espera a resposta real, né, porque foi insistente. Ele realmente levou uma escritura de posse, de um terreno que fica próximo, né, que é a área de 50% que fica ao lado leste, e eu estou falando do lado oeste, né, e são 3 lotes distintos, não é uma área completa como ele levou. Então, aquele documento que ele apresentou na Câmara não se diz respeito, né, à questão dos terrenos levantados. O advogado Paulo Abdala levantou a questão de que é normal e tem que conhecer a história de Tijucas, né, e dizer que os que detinham o poder eram donos da terra e ficavam com a terra. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo, né, nós estarmos hoje achando que Tijucas é feudo. Né, nós não estamos mais numa época com essa situação.
né? Então, realmente, ainda fica em aberto, a gente espera uma resposta, que eles venham documentado. Trabalhei até, sabe, que a população saiba, com a hipótese de que poderia haver algum erro no cadastro imobiliário, porque foi feito agora o geoprocessamento, né? E a partir de então, é que esses lotes foram para o nome do seu Ayrton Fernandes. Trabalhei com essa hipótese, mas aí a gente vai investigar a questão do CPF, nomes e endereço para onde vai o IPTU e também se encontra no nome dele. Então, assim, se descarta essa hipótese de haver um erro, e até porque também, se viesse um carnê de IPTU no meu nome, de uma terra que não é minha, eu não iria pagar, né? Então, hoje, lá no cadastro, está sendo um pagamento, aí leva-se a suspeita, e a gente tem que estar, esta é a minha função, né? Que a gente sabe que um terreno urbano, hoje tu pagou 5 anos de IPTU, tu vai fazer um escapião e o terreno fica em teu nome. Ou, no caso da União, que já é um terreno cedido, que ainda falta só a questão de regularização para fazer a titularidade para o município, né, com registro gratuito, com registro de imóvel gratuito, a partir do momento, então, que fosse feita essa titularização, esses lotes estariam automaticamente no nome do seu Ayrton, né? Se tem uma explicação para isso, que seja justo, que venham, que nos digam, né? A princípio, eu tenho que cuidar, porque a gente sabe quantas famílias carentes nós temos de Tijucas e que precisam de um lote de terra para construir, e o município precisa, né, beneficiar essas famílias. Além deste assunto, como é que a senhora analisa o trabalho da Câmara Municipal de Vereadores, principalmente pelos vereadores de oposição aqui no município de Tijucas? Vejam bem, a gente tem esse mandato está sendo mais leve, a gente tem conseguido, talvez até pelo número maior de vereadores de oposição, né? A gente tem conseguido um espaço maior, mas é uma dificuldade ainda muito grande, né, no trabalho do Legislativo. O Executivo não está cumprindo o seu papel, não está com respeito devido, né, ao Legislativo, principalmente na questão da oposição. Tem-se entrado com requerimento, não tem-se a resposta deles, né? Então, realmente, ainda é um trabalho bastante difícil. Nós temos aí uma situação que chegou agora recém, isso já foi pedido em fevereiro pela vereadora, chegou esta semana, porque eu tive que acionar um advogado para fazer um mandato de segurança, não foi preciso, mas mandaram, que a gente tem aí uma questão também bastante complicada, que é o transporte escolar, tanto universitário como do ensino fundamental, que é uma reclamação diária. A gente sabe que os ônibus não têm condições, estão colocando as vidas desse pessoal em risco. Então, chegou agora essa documentação, está em análise, para futuramente a gente poder fazer uma abertura, uma audiência e buscar qualidade nesse serviço prestado pelo município. Porque, afinal de contas, também aí é R$1.500.000, né, que a gente tem que R$1.400.000 dar, com certeza, para oferecer um serviço de qualidade. Já que estamos falando de fiscalização, vereadora Elialda, alguns dias atrás veio à tona a mídia denúncias por parte do Ministério Público que foi feita pelos vereadores de oposição da Casa Legislativa de Tijucas quanto a alguns casos de desvio de função na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Tijucas. Como é que está o andamento desse caso? Veja bem, o desvio de função não é só na Secretaria de Saúde. Basta a gente abrir o portal da transparência, porque está tão escancarado a situação, né? Perderam o medo e a certeza da impunidade, talvez, né? Que o portal da transparência está aí, está até os nomes dos fantasmas, que não precisa estar aqui citando, mas quem é cidadão sabe, né? Do que a vereadora está falando. E a gente tem feito essas situações. Mas tudo começou com a questão da carga horária dos funcionários da saúde, né? Sempre trabalharam 20 anos aí trabalhando 6 horas, corrida, e de repente passaram a trabalhar 8 horas e o serviço também já não ficou a contento, né, até da população de Tijucas na área. E ficaram bastante assim revoltados com a situação. Tentamos negociar com o prefeito, sentamos com ele, creio, uma comissão de funcionários e vereador. Eu participei, né, o vereador também participou dessa comissão,
tentando e levando para ele até todos os desvios de função, o que estava acontecendo na saúde, mas fomos sempre ignorados, sempre com aquela questão de pedir tempo. Né, uma das últimas situações eu me exaltei, porque tem que fazer acontecer, as pessoas têm o poder e têm que fazer acontecer. É uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com o funcionário. E aí, então, resolvemos os funcionários, foi feita a comissão, foi feita uma denúncia, uma representação, tivemos aqui no MP em Tijucas, também tivemos no MPF em Florianópolis. E a denúncia foi feita, hoje está uma auditoria, né, para que a população tenha assim, um maior entendimento. Se nós entrarmos, né, quem entra no cadastro do DENASUS, que é um órgão responsável pelo dinheiro e pelo pagamento dos funcionários pelo SUS, conveniados, principalmente o ESF, que é o da saúde e da família, nós vamos ter ali médicos fantasmas, né, que estão cadastrados e estão recebendo do dinheiro do governo federal. Nós temos 12 equipes do ESF cadastradas e apenas 5 trabalhando. Então, questiona-se assim, o governo federal está mantendo a sua palavra, está honrando com o seu compromisso, está mandando esse dinheiro para Tijucas para ter esse serviço na saúde, né? E o município está desviando isso, está desviando. Então, é preciso saber onde é que está esse pessoal, aonde eles estão trabalhando, se eles não estão fazendo o trabalho de rua, se estão dentro da unidade de saúde, eu não sei de que forma que está acontecendo. Então, é preciso, né, é preciso uma auditoria, é preciso estar em loco, e a Auditoria Fiscal da União já está aí, né, e esperamos que tenhamos resultado e que a casa comece a se organizar, porque principalmente saúde, né? Principalmente saúde, a situação que a gente está vivendo hoje de não ter médico, 24 horas não tem médico, o hospital não tem médico, e aí tu abre um cadastro, e estão lá os médicos cadastrados, estão, né, o governo federal está mandando esse dinheiro, e é até interessante assim, que a população saiba que uma equipe é composta de 7 pessoas, né, e são 12 equipes cadastradas. Olha o total de pessoas que estão cadastradas, que deveriam estar atendendo, não estão, mas o município está recebendo. Agora, onde está sendo aplicado esse dinheiro, infelizmente eu não posso dizer, mas a auditoria com certeza vai saber e a gente vai ter o relatório, né, final do que está sendo investigado no momento. Então, futuramente, a gente pode dar melhor detalhe com relação a isso. Vereadora, falar um pouquinho sobre o PSDB aqui em Tijucas. Nós tivemos um fato novo no partido, que foi no primeiro semestre a vinda do Márcio Rosa. E como que está o andamento do partido, reuniões, enfim. Já que o ano que vem nós teremos eleições no Estado e também para presidente, e, consequentemente, daqui a 3 anos já teremos uma nova eleição municipal. Como que está o trabalho dos tucanos aqui em Tijucas? Estamos aqui em acesso direto com o governo do Estado, até para a gente poder, né, falar a mesma linguagem, que não é o hábito da vereadora, né, que talvez na eleição passada o PSDB apoiou o Raimundo Colombo, a vereadora em Tijuca sofreu algumas pressões, né, mas não apoiou, foi de Ângela Min. Por uma questão pessoal, eu acredito, nunca acreditei numa coligação muito grande na questão de administração. Hoje a gente está com o Márcio Rosa no comando, ele tem participado de reuniões, tem conversado com o ex-presidente, né, do partido, que é o Leonel Pavan, e agora atualmente o Paulo Bauer, que a princípio, eu não quero deixar, né, nem vão dizer que eu estou anunciando uma mentira, mas ligou ontem, né, dizendo que estaria em Tijucas na sexta-feira, para que a gente também pudesse ter uma conversa. Então a gente está delineando, estamos vendo, né, para que a gente possa ter o ano que vem uma eleição de punho fechado, falando e dentro de um consenso. Mas tem uma participação, as reuniões estão acontecendo, né, estamos aqui, a vereadora está mobilizando a questão das mulheres. Nós temos hoje a Denilza Yolanda, que é guerreira também e está numa situação com a juventude. Aos poucos a gente está conseguindo organizar o partido. Agora está tudo meio nebuloso em relação ao Estado, né? Corre-se o risco, por exemplo, da vereadora Lialda estar no mesmo palanque do PMDB para o governo do Estado?
Com certeza não. Com certeza não. Né? Vejam bem, eu nunca fui e não levanto a questão de bandeira partidária. Né? Eu vejo muito a questão do candidato. Sempre achei que Raimundo Colombo fosse um bom candidato. Hoje é uma decepção. Não que eu não acredite no potencial de gestor dele, né? Mas é que a coligação feita impede. Porque se está o PSDB, que é um partido grande, está o PMDB, que é um outro partido grande, estão os demais, né? Não tem como alguém gerenciar dessa forma, porque cada um quer uma fatia e a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, hoje a gente está analisando a questão dos candidatos, né? Mas aí o partido PSDB agora, eu não posso mais falar em nome do presidente, né? Se ele achar que nós tenhamos que estar apoiando um candidato, né, que o PSDB da estadual esteja envolvido, a gente segue um caminho, hoje direcionado pelo presidente, mas com bastante dificuldade. Quero dizer assim, hoje, com os nomes que estão sendo conclamados, eu tenho bastante dificuldade de estar junto ao palanque onde o PMDB está.